Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima. É um prazer ter você aqui acompanhando esse estudo comigo. Hoje nós vamos continuar falando de quando Jesus vai para Jerusalém para a segunda Páscoa e cura um paralítico. Isso aconteceu em Jerusalém no ano 28 depois de Cristo. No vídeo anterior, na parte 1, nós vimos a cura do paralítico de Betesda, que foi em João, capítulo 1, versículos 1 a 9. Agora, nós vamos tratar da segunda parte, que está registrada em João, capítulo 5, versículos 10 a 15, onde os judeus questionam o paralítico de Betesda sobre carregar o seu leito. Que esse estudo possa lhe abençoar. Vamos lá? João, capítulo 5, versículo 10. Disseram, pois, os judeus para aquele que fora curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Um homem que não andava há 38 anos havia sido curado, mas os fariseus estavam mais preocupados com as suas regras insignificantes do que com a vida e a saúde de um ser humano. É fácil darmos excessiva atenção aos nossos sistemas e regras humanas, a ponto de nos esquecermos das pessoas envolvidas. É notável que os judeus que encontraram o homem não tenham conversado com ele sobre sua cura, embora, com toda probabilidade, muitos deles soubessem que ele estava doente há muito tempo, mas estavam preocupados somente com a ilegalidade de carregar o seu leito. Tal é a força do fanatismo e da superstição. Não te é lícito. Era proibido, eles supunham, no Antigo Testamento. Os judeus foram muito árduos na observação dos deveres externos da religião. Os judeus aqui provavelmente eram os líderes de Israel, membros do conselho. A lei de Moisés ensinava que o sábado tinha de ser diferente dos outros dias. Nele, nem pessoas nem animais podiam trabalhar. Com o passar dos anos, os líderes judeus reuniram milhares de regras e decretos concernentes ao sábado. Nos dias de Jesus, eles tinham 39 tipos diferentes de trabalho. Uma dessas categorias de trabalho incluía carregar alguma coisa, nem que fosse uma agulha no bolso. Ponderava-se até mesmo sobre a questão de alguém usar dente postiço ou uma perna de madeira no sábado. Segundo eles, carregar algum móvel ou até mesmo fazer um tratamento médico no sábado era proibido. Jesus não violou a lei. Ele apenas quebrou a tradição dos fariseus acrescentados à lei. Versículo 11. Respondeu-lhes ele: aquele que me curou, esse me disse: toma teu leito e anda. O homem argumentou corretamente. Como Jesus tinha poder para curá-lo milagrosamente, ele tinha o direito de explicar a lei. Se ele havia lhe conferido uma graça tão grande, tinha o direito de esperar a obediência desse homem. E podemos aprender que a misericórdia de Deus em perdoar nossos pecados ou em conceder qualquer sinal de bênção impõe a obrigação de obedecê-lo. Devemos obedecer a Deus de acordo com o que sabemos ser a vontade dele, quaisquer que sejam as opiniões dos homens ou qualquer interpretação que eles possam colocar na lei de Deus. Nosso encargo é uma obediência simples, calorosa e infantil, que os homens do mundo digam ou pensem de nós como quiserem. Versículo 12. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma teu leito e anda? Nesse versículo há um exemplo notável da perversidade dos homens, da falta de sinceridade e da maneira pela qual eles costumam olhar para um assunto. Em vez de olhar para o milagre e para a declaração do homem sobre a maneira como lhe foi curado, eles olham apenas para o que pensavam ser uma violação das leis. Eles assumiram como certo que nada poderia tornar apropriada a sua conduta, carregando seu leito no dia de sábado, e eles planejavam vingança, não apenas ao homem que estava carregando sua cama, mas também para aquele que lhe havia dito para fazê-lo. Assim, os homens geralmente assumem que um determinado curso ou opinião é adequado, e, quando alguém se diferencia deles, eles olham apenas para a diferença, mas não para as razões para isso. Como se não valesse a pena prestar atenção ou ouvir, ou como se não pudessem estar certo. Eles não tomam conhecimento do milagre, que exigia um exame mais sério. Eles não perguntam a ele quem foi que o curou, mas eles perguntam a ele, com um sorriso malicioso, quem pediu que ele levasse seu leito.
Se tivesse investigado o milagre, poderia parecer uma ação que merecia aplauso, mas isso era contrário à intenção deles. Versículo 13. E o que fora curado não sabia quem o era, porque Jesus se havia retirado, porque naquele lugar havia uma grande multidão. O paralítico foi curado sem nem mesmo ter colocado sua fé em prática. Ele não sabia que era Jesus quando ele o curou e nem se mostrou grato a ele depois. Talvez tenhamos aqui um exemplo de como é importante suprir a necessidade de alguém sem esperar algo em troca. Ajudar simplesmente porque a pessoa está necessitada. Isto é evangelismo. Versículo 14. Depois Jesus achou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Por essa expressão estava implícito que a enfermidade desse homem era causada pelo pecado, talvez pelo vício em sua juventude. Seu crime ou transgressão lhe trouxeram essa longa e angustiante aflição. Jesus mostra que ele sabia a causa de sua doença e aproveita a ocasião para avisá-lo para não repeti-la. Nenhum homem que se entrega ao vício pode dizer quais podem ser as suas consequências. Sempre deve terminar no mal, e não raramente resulta em perda de saúde e em longas e dolorosas doenças. Esse é sempre o caso da intemperança e de todos os vulgares prazeres. Cedo ou tarde, o pecado sempre resultará em miséria. Versículo 15. Aquele homem foi anunciar aos judeus que Jesus era o que o curara. Não era a intenção do homem recém-curado fazer de Cristo um alvo do ódio dos judeus, e nada estava mais longe de sua expectativa do que eles iriam se enfurecer tão furiosamente contra Jesus. Sua intenção, portanto, era piedosa, pois ele desejava prestar ao médico a honra que lhe era justificada. Os judeus, por outro lado, mostram seu veneno, não apenas em acusar Cristo de ter violado o sábado, mas em irromper em extrema crueldade. Ele não disse que foi Jesus quem ordenou que ele carregasse sua cama, mas foi quem o curou, e ele os deixou com a tarefa de fazer a inferência que este Jesus deve ser o poder milagroso de Deus. O que chama a atenção aqui? Depois de 38 anos, o problema daquele homem tinha se tornado um estilo de vida. Ninguém jamais o ajudou. Ele não tinha esperança de ser curado, nem desejo algum de ajudar a si próprio. A situação dele parecia não ter jeito. Mas não importa o quão presos nós nos sintamos às nossas enfermidades. Deus pode ministrar as nossas mais profundas necessidades. Não podemos deixar que os problemas ou as dificuldades nos façam perder a esperança. Deus pode ter uma obra especial para nós realizarmos, apesar de nossas condições ou até mesmo por causa delas. Que esse estudo lhe tenha abençoado. Até o próximo vídeo. Nos vemos lá.